todos os seus documentos com um outro nome. Mas Jabez, ele não mudou literalmente o nome. Jabez ou Jabes, ele mudou o seu comportamento. Ele mudou a sua visão. Ele mudou a sua fala. Ele mudou o seu comportamento. E a Bíblia nos diz que ele foi o mais ilustre que todos da sua família. Marcou diferença. Aquele que era chamado sofrimento é que começou a abençoar os outros. Olha a inversão das coisas. Podemos não trocar literalmente os nossos nomes, mas se nós trocarmos o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa visão, a nossa mentalidade, diretamente nós mudamos o nosso nome. A tua identidade muda. Amém. Deixa eu tirar os óculos. Não fazer confusão esse som. Diretamente muda. Quando Deus, volta só lá no versículo 4 e 5, Gênesis. Ok. Não é do 4 e 5. 17, versículo 4 e 5. 17, versículo 4 e 5. Ok. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. A aliança de Deus com Abraão começou aqui. Serás pai de muitas nações. Essa palavra, pai de muitas nações, pai de muitas nações, é o significado de Abraão. Pai de muitas nações é o significado de Abraão. Deus primeiro lhe fala, pai de muitas nações. Primeiro Deus lhe fala. Ok? Primeiro Deus lhe fala. Ok? Quer dizer que primeiro Deus lhe profetiza. Ok? Pai de muitas nações. Alguém está a entender? Primeiro Deus lhe falou. Então Deus primeiro está a te falar. E ao te falar, depois Ele está a te dizer, a partir de hoje, muda. Versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. E Deus repete o que ele falou na última parte do versículo 4: porque por pai de muitas nações te faz o quê? Te tenho posto. Vai para o versículo 5. Deus faz o mesmo câmbio com a Sarai. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão. Deus aqui está falando com outra pessoa. Primeiro Deus falou com Abraão, tirou Abraão de Abraão, e agora daqui para frente Deus já não fala mais com Abraão. Abraão morreu, Abraão ficou atrás, Abraão ficou na história, agora Deus está a tratar com Abraão. E disse Deus mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não se chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Sarai significa minha princesa. Sara significa princesa. Deus está a dizer, ela era simplesmente tua princesa, mas agora ela vai ser princesa de quê? De todas. Desce mais, vamos. Olha o que Deus vai fazer. O que Deus falou em Abraão também vai falar para Sara. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de quê? Nações e reis de povos sairão dela. Deus está dizendo, eu vou extrair da Sara nações e reis. É a mesma coisa que Deus disse a Abraão. Como Abraão, eu não consigo tirar nações e reis de ti. Mas como Abraão, já dá para extrair nações e reis de ti. Esta é a mudança que Deus está a fazer. Não simplesmente no nome, no comportamento, na mente, na visão, na fala. Ou seja, Deus está a dizer a Abraão, o que eu rejeitei, você tem que aprender a rejeitar. Quando eu disse
que você já não é mais Abraão, você tem que concordar comigo, aceitar que você já não é mais Abraão e passou a ser Abraão. Pai de quê? Pai das nações, pai de muitos. Ele tinha muitos. Abraão tinha lá um filho? Não, tirando Ismael que teve com Agar. Ele já tinha Ismael. Ele não está a ver a multidão, mas Deus está a ver a multidão. E Deus, o que ele faz? Não primeiro te dá a multidão. Literalmente, Ele muda a tua forma de pensar. Através da tua forma de pensar, você consegue ver nela a multidão. Deus muda a tua mente. Na verdade, antes do dinheiro chegar nas tuas mãos, você tem que ter a mentalidade de quem tem muito dinheiro. Você tem que ter a visão de quem tem muito dinheiro. Porque muito dinheiro não pode chegar nas mãos do pobre que não tem visão de ter muito dinheiro. Primeiro ele tem que mudar a tua mente, o teu comportamento, a tua visão. Você ainda não tem nas mãos, mas você já carrega aqui na mente. Porque onde a tua mente chega, o teu corpo vai acabar de chegar lá. Primeiro é a tua mente, primeiro é a tua visão. Quando a minha mente já chegou na Europa, pode acreditar que o meu corpo vai acabar de ir na Europa. Se a minha visão já foi para os Estados Unidos da América, pode acreditar que o meu corpo, mais cedo ou mais tarde, vai chegar lá. O que Deus está fazendo está dizendo: Abraão, primeiro a tua mente, a tua visão tem que ver multidão de filhos, de modo que quando você vê multidão de filhos, você vai acabar tendo multidões de filhos. Deus está dizendo: Abraão, Sara, a gravidez começa aqui na mente. A gravidez começa aqui na visão. A gravidez começa no comportamento. E quando ela chega na mente, na visão do comportamento, vai acabar de estar no ventre. E você vai acabar de segurar os filhos com as tuas próprias mãos. É desta forma que nós perdemos as bênçãos de Deus. A mulher estéril, ela tem que se ver já grávida. Ela tem que se sentir já grávida. Ela tem que ter já o comportamento de grávida. O pobre que não tem dinheiro tem que se ver já endinheirado. Tem que ter já comportamento de endinheirado. Tem que ter já visão de endinheirado. Tem que ter já fala de endinheirado. Não é ilusão. Se for ilusão, você vai dizer: Deus é ilusionista. Então prefiro ficar com Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O meu comportamento, a minha visão, a minha fala vai ditar o que eu serei. Deus está falando: Abraão, o que eu quero com essa mudança de nome é que você passe a ver as coisas como eu as vejo. Vê na dimensão que eu, Deus, vejo. Irmão, se você não vê na dimensão que Deus está vendo as coisas, jamais você vai alcançar as coisas que Deus tem para ti. Para que eu alcance a dimensão sobrenatural, espiritual, a estatura de gigante espiritual que Deus tem para mim, eu primeiro preciso vê-las. Eu me ver como Deus me vê. E só desta forma que eu poderei chegar lá. Deus não me vê pobre, então eu tenho que deixar de me ver pobre. Deus não te vê como coitada, coitadinha, então deixa de se ver como coitadinha. Se você continuar a se ver como coitadinha, como desgraçada, como miserável ou miserável, você não vai conseguir chegar lá. O que Deus está dizendo: Abraão, mude a tua perspectiva das coisas. Abraão, passa a ver a si mesmo como eu, Deus, te vejo. Quando Deus está a olhar para Abraão, Ele não estava a ver Abraão, pai exaltado. Quando Deus está a olhar esse pai exaltado, Ele não vê na dimensão humana. Na dimensão humana, Ele é pai exaltado, é pai enaltecido. Mas na dimensão divina, Deus vê Abraão como pai de multidões, como pai de muitas nações. Quando Deus lhe muda o nome, Deus está querendo dizer: Abraão, procura se ver como eu te vejo. Eu estou a te ver pai de multidões. Então você vê-se como pai de multidão.
Quem está esperando em Deus? Amém. Alguém está esperando em Deus? Amém. Então você precisa, a partir de hoje, começar a ver-se a si mesmo na dimensão que Deus te vê. Se é algo da parte de Deus, então você tem que se ver nessa dimensão. Se é para filho, se vê na dimensão de mãe, de pai, de filhos. Se é trabalho, vê-se na dimensão do trabalhador. Deus está dizendo: Abraão, esta mudança do nome equivale à mudança de fala. Abraão, a partir de hoje, fala de ti mesmo o que eu falo a teu respeito. O nosso grande problema é esse. Nós falamos de nós o que os homens dizem ao nosso respeito, mas o Senhor está nos ensinando: aprenda a falar de ti o que Deus fala a teu respeito. O que é que Deus diz a teu respeito? Até mesmo está dizendo: diga o fraco, eu sou forte. Oh, se Deus está me dizendo, eu estou tão fraco, Deus está me dizendo, eu sou forte. E por que eu que estou fraco tenho que dizer que eu sou fraco? Quando eu digo que eu sou fraco, eu atraio o quê? A fraqueza. Mas quando eu digo que eu sou forte, o que eu faço? Eu atraio a força divina. Porque o próprio Deus, Ele não me vê fraco. Deus não me vê baixo. Deus não me vê com nada. Deus não me vê desgraçado. Não. Deus não me vê nesta dimensão que os homens me veem, que os homens me qualificam. A qualificação, a classificação divina é totalmente diferente das dos homens. Como é que você consegue se ver? Você é quem? Você é qual? Você é de onde? E vou acrescentar: por que estás aqui? Deus está nos vendo diferente. Independentemente dos teus problemas, das tuas falhas, Deus não está vendo isso. É por esse motivo que Ele se apresentou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Nesse mesmo capítulo, Abraão discute com Deus: Deus, o que você vai me dar? Eu não tenho filho. Deus disse: Abraão, eu vou te dar um filho da Sara. Abraão está discutindo, está dizendo: Deus, está sugerindo. Olha como é que nós somos complicados. Abraão está sugerindo, disse: Deus, oxalá que o Ismael continue a viver, e por intermédio de Ismael, então o Senhor faça-me pai da multidão. Deus disse: não, a minha aliança é com aquele que virá de ti e Sara, e não com aquele que veio de ti e Agar. A minha aliança é com Ismael, ou com Isaac, não com Ismael. Não. A minha aliança é com Isaac, mas a minha aliança não tem nada a ver com Ismael. O filho da promessa é Isaac, não é o filho que você fez com Agar. Ismael, ou seja, Ismael é o teu filho com a tua mulher Sara, da vossa combina. Ao passo que Isaac é o meu filho prometido, é o filho que vem do meu coração. E às vezes nós caminhamos assim. Tem coisas que Deus quer nos dar, mas tem coisas que nós nos damos nós próprios. E por causa da nossa pressa, nós preferimos andar a passos a mais, passos largos, deixando Deus para trás. E desta nós escolhemos aquilo não que Deus programou para nós, não que Deus estabeleceu para nós. Porque o de Deus parece demorar, parece, mas é que há tempo para todo propósito. Deixa eu dizer esse cara: de Deus quando vem engrossado, temperado, dá gosto, dá testemunho, fica para sempre. Porque isto veio de onde? De Deus. Há coisas que nós adquirimos com o nosso esforço, com as nossas mãos, mas aquelas que Deus nos dá. E há sempre diferença entre o que nós conseguimos e aquilo que vem de Deus. Há sempre a diferença, o que Deus permitiu, porque nós fomos apressados, e daquilo que Ele próprio veio entregar as nossas mãos. Alguém está percebendo isso? Você tem que falar como Deus fala, agir em conformidade com a palavra de Deus. Você tem que aprender isso que Deus está falando com Abraão. Aprenda a ver no problema a solução.
Quando eu estou a dizer, já não vai ser chamado mais Abraão, passará a ser Abraão, eu estou a dizer, aprenda a ver no problema a solução. Porque Abraão está a ver o problema e ele discute com Deus. Há um homem de 100 anos, ele estava quase 100, ele antecipou, tinha só 99. Há um homem de 100 anos e a Sara de 90, ainda terei filho. Eu disse, Abraão, haverá alguma coisa difícil para mim? Deus está dizendo, Abraão, eu já te disse que eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus te dá a fertilidade. Há alguma coisa difícil para mim? Deus não. Irmão, não existe uma coisa difícil para Deus. Não existe absolutamente nada difícil, nada impossível. A palavra difícil e impossível não existe no reino de Deus, não existe no dicionário de Deus. É algo do natural, não é no sobrenatural. No sobrenatural tudo é possível ao que crê. Esta é a linguagem de Deus. Tudo é possível. Tem um problema? Entenda que tudo é possível. Está a enfrentar luta, dificuldade? Tudo é possível. O tempo está a passar, acredite, tudo é possível, porque você é filho do El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Esta mudança do nome também equivale a não falar o que Deus não fala. Se Deus não falou aquilo, eu não posso falar. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que rejeitar. Vou terminar. Vamos glorificar a Deus. Vou terminar. Ismael, como já disse, Ismael é filho de Abraão, ao passo que Isaac é filho de Abraão. Ismael é filho de Abraão e Isaac não é filho de Abraão. Isaac é filho de Abraão. Vou repetir. Ismael, que significa Deus ouve, é filho de Abraão, ao passo que Isaac é filho de Abraão. São filhos de duas personalidades diferentes. Abraão fez Ismael quando ainda era Abraão, mas Abraão gerou Isaac quando já se chamava Abraão e Sarai se chamava Sara. Então são filhos de pessoas diferentes. E aí você percebe de que algumas pessoas no nosso meio só tem Ismael ou vão ter apenas Ismael por viverem como Abraão. Algumas pessoas dentre nós só carregam Ismael porque vivem como Abraão. O dia que você resolver viver como Abraão, você vai ter Isaac. Vou te explicar. Alguns dentre nós só têm Ismael porque vivem como Abraão. O dia que você resolver, a partir da revelação, viver como Abraão, você vai gerar Isaac, porque Abraão não pode gerar Ismael, muito menos Abraão não pode gerar Isaac. Isso abençoa minha vida madrugada. Deixa eu ver, talvez eu esqueci a Neymar. Não, Neymar está aqui. Algumas pessoas só têm Ismael, ou vão ter Ismael, por viverem como Abraão.
como Abraão. Mas essas mesmas pessoas poderão ter Isaac quando obterem a revelação de que já não são mais Abraão, passaram a ser Abraão, ou de que Abraão vive no Abraão, e aí é que eles vão conseguir gerar Isaac. Deixa eu trocar. Algumas Sarai só vão continuar estéreis quando entenderem que na Sarai tem Sara e passarem a viver como Sara. Quando começarem a viver como Sara, daqui a pouco começam a cuspir, daqui a pouco começam a vomitar e ficam encostadas. Não estou a falar meramente da gravidez literal. Eu estou a querer dizer, o dia que você entender que o Todo-Poderoso é teu Deus, mudar de mentalidade, mudar de linguagem, mudar da tua visão, mudar da tua fala, as coisas na tua vida vão mudar. Elas não vão mudar porque você continua a se ver como Abraão. Quando Deus já não se vê como Abraão, Deus está a te ver como Abraão. Vamos ficar de pé. Você está se perguntando, Deus, por que a minha vida é assim? Por que a situação da minha família é assim? Pai, por que de ano após ano as coisas andam assim? A resposta é simples. É que você tem Ismael. Não é Ismael que Deus te deu. Deus quer te dar Isaac. Mas para você receber Isaac, a bênção, a graça, a mudança, você tem que passar a viver como Abraão. Deus não pode dar Isaac a Abraão, porque Abraão só merece Ismael. E quando Abraão vai entender de que nele há um Abraão e decide mudar de identidade, mudar de mente, mudar de pensamento, mudar de linguagem, mudar de cultura, deste Abraão surge Abraão, e este Abraão tem Isaac. Você só não está casado, é isso que eu quero dizer. Você só não está casado, este é Ismael. Você só não está a gerar filho, literalmente, é Ismael. Você não está tendo dinheiro que precisa, Ismael. O marido não está sendo transformado, Ismael. O emprego não está vindo, Ismael. Continua na pobreza e desgraça, Ismael. Querem dizer de que você só tem o Ismael que tens, porque você ainda é Abraão. O dia que entenderes de que és Abraão, ou a mulher que entender de que já não é Sarai, é Sara, mana, vais dobrar o joelho. Requete, Senhor, você não pode me dar um marido que sai sexta-feira e só vem domingo de madrugada. Requete, você aí já não chora, você já não vive mais como demônio. Você dobra o joelho, você clama a Deus, porque você está vendo aquele bêbado, um homem reto. Você está vendo aquele menino prostituto, um homem fiel, um governador, e as coisas começam a mudar na tua vida. Não culpa mais ao diabo, não culpa mais a demônio, culpe-se a si mesmo. Hoje o que o Senhor está fazendo é fazer um shift, é trazer mudança de identidade. Queremos que este novo ano, as declarações que nós emitimos venham se realizar. Muda de linguagem, muda de identidade, começa a se ver diferente. Ali onde você quer chegar, começa a se ver ali. Começa a ver o que você quer ter, começa a ver o que você quer ser, começa a ver o que você quer fazer. Eu já não estou a vos ver aqui, eu estou a me ver longe, eu estou a me ver diferente. Entenda de que Deus não dá um nome se Ele não tiver um plano. Deus não vai te dar um novo nome
nome, se ele não tiver um propósito a cumprir, se ele está a mudar a tua identidade, se ele está a mudar o teu nome, é porque este mesmo Deus tem um plano, tem um propósito, e este plano e este propósito já estão para se cumprir. Já é tempo do cumprimento. Então de hoje em diante, minha irmã, não se olhe mais como Sarai, olhe-se a ti mesmo como Sara. Não se chame mais como Sarai, chame-se assim como Sara. Meu irmão, não olhe para si como Abraão, olhe para ti como Abraão. Chame a ti mesmo, eu sou Abraão. Alguém pode dizer, eu sou Abraão. A mulher pode dizer, eu sou Sara. As mulheres, eu só quero ver a voz das mulheres. Eu sou Sara. Eu não sou Sarai. Eu sou Sara. Sobre mulher, eu não sou Sarai. Eu sou Sara. A Sara é a minha nova versão. A Sara é o original de Sarai. Sarai é a fotocópia. A original é Sara. Agora eu falo com os homens. Diga comigo, homem. Eu sou Abraão. Voz engrossado. Eu sou Abraão. Eu não sou Abraão. Eu não sou Abraão. Abraão é cópia de Abraão. Abraão é a original de Abraão. Então, se você é Abraão, se você é Sara, comece a declarar isso na tua vida agora. É o momento profético. Comece a visualizar. Se visualize e comece a declarar. Alguém começa a profetizar. Entenda que nós estamos a terminar o nosso trabalho. É um momento de definição. Hoje, vocês vão definir um novo curso, com uma outra mentalidade, com uma outra visão. Com uma nova fala. O Senhor te vê diferente. Deus não está vendo o que você está vendo. Deus não está vendo o problema que você está vendo. Deus não está vendo a esterilidade. Deus não está vendo a falta de dinheiro. Deus não está vendo o solteirismo. Deus está te vendo diferente, meu irmão, minha irmã. Seja ousado. Seja ousado. Seja ousado. Extraia de ti a nova versão. Cada um está extraindo de si. Extraia. Tira de ti mesmo a nova versão. Tire Abraão de Abraão. Tire Abraão de Abraão. Tire Abraão de Abraão. Tire Sara de Sarai. Tire Sara de Sarai.
Escute, provavelmente faremos apenas uma declaração e depois eu farei um momento profético. Diga comigo, ano de 2023. Engrossa isso, tempera com autoridade e fé. Ano de 2023. Escuta-me. De hoje em diante, eu vou manifestar a minha nova versão. Porque eu já obtive a revelação de quem eu sou, do que eu tenho e do que eu farei. Ano de 2023. Escuta-me agora. De hoje em diante, eu vou manifestar a minha nova versão. Porque eu já recebi a revelação do que eu sou, do que eu tenho e do que eu farei. Declare isso, declare isso. Leva posso para a capa. Leva posso para a capa. Leva posso para a capa. La presa que leva capa.